A pior pandemia já existe no meio evangélico há mais de 20 anos. É a pandemia conhecida pelo nome de apostasia. A apostasia, se você não sabe, é o abandono da verdade. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde as pessoas não iriam mais querer ouvir a verdade. Infelizmente, hoje pregar a verdade no meio evangélico se tornou um desafio. De primeiro, quando se pregavam as verdades bíblicas, quem se levantava contra os ensinamentos eram aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Hoje, os inimigos da palavra de Deus estão no nosso meio, nos saudando com a paz do Senhor. Quando alguém prega a verdade hoje nas igrejas evangélicas, esse alguém é escorado, não tem mais oportunidade de pregar. É o sinal do fim. É o abandono da verdade, conhecido como apostasia. Se existir uma pandemia que está atacando as igrejas evangélicas, se chama imoralidade sexual. Irmãs com saia no meio da coxa, moças e rapazes com roupas escandalosas e extravagantes no meio da igreja, resultando em muitas quedas de pastores e em muitos divórcios. Outra pandemia que está no meio evangélico se chama divórcio. Nunca se viu um tempo de tanto divórcio no meio evangélico. De tanto que já se acostumaram tanto que eles nem fazem mais reuniões com os casais. Por exemplo, em cada igreja evangélica, pelo menos uma vez por mês, tinha que ter um culto específico para os casais, para orientar os casais. Porque separação no meio evangélico está um atrás do outro. Hoje, até para você encontrar um casamento bom, até no meio evangélico está difícil. É igual procurar ouro. Nós vemos que hoje as moças e os rapazes da igreja preferem as moças do mundo e os rapazes do mundo do que os homens de Deus que lê a Bíblia, que ora. Então vivemos um tempo de pornografia. É o sexo explícito no meio da igreja. Mulheres que andam cascavelando no salto alto, parecendo verdadeiras pombagiras dentro da igreja. Saiazinha colada no corpo, lascão da saia lá no meio da coxa, blusinha mostrando a divisão dos seios, batom, maquiagem. Então hoje vivemos o tempo do fim, o tempo da apostasia, o tempo do abandono da verdade. Hoje, quem está preparando as almas para ir para o inferno são os próprios que têm nomes de pastores. Muitos pastores hoje não podem nem pregar mais a verdade, porque se for pregar a verdade, as primeiras que devem ser disciplinadas são suas próprias esposas. Esposa de pastores com roupas indecentes, pintando os cabelos, usando maquiagem, vestindo calças e indo para a academia. Algumas vão até para a praia, tiram fotos de biquíni e sutiã e postam no Facebook. Então vivemos o tempo do fim. Daqui para frente é pior. As coisas vão piorar. Então chegou o tempo de nós voltarmos a ler a Bíblia, orarmos mais. Porque o templo de Deus não é aquelas paredes. O templo de Deus é o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Roupa salva sim. Se você não sabe, roupa salva sim. Talvez você diga, mas roupa não salva. Mas os verdadeiros cristãos sabem se vestir com roupas decentes, com pudor e modéstia. Eu te pergunto, uma saia que a irmã senta no banco da igreja e fica mostrando a cor da calcinha, esta saia é decente? Uma calça coladinha no corpo, mostrando a largura das coxas, das virias, o quadril da irmã, essa é roupa decente? Uma blusinha tomara que caia, somente com um pano por cima, é roupa decente?
Então vivemos o tempo da cegueira espiritual. O apóstolo Paulo disse que Satanás, que é o Deus deste século, ele cegou as pessoas, para que as pessoas não vejam a verdade. A verdade, ela liberta. Quando você vê crentes se levantando contra a doutrina bíblica, é porque eles já estão desviados dentro da igreja. Era do tempo em que Satanás queria levar os crentes para o mundo. Hoje ele quer deixar os crentes desviados dentro da igreja, cantando, pregando, carregando o nome de crente, mas estão indo para o inferno dentro das igrejas evangélicas. Hoje é o tempo da apostasia. Vivemos o pré-arrebatamento. O arrebatamento está prestes a acontecer. A volta de Jesus está a qualquer momento acontecendo. A nova ordem mundial vai ser implantada. A marca da besta está perto. Jesus está avisando: acorda, porque o noivo a qualquer momento vai dar ordem para a igreja subir. Vivemos o tempo da apostasia. Não se iluda com essas pregações da internet. A maioria são pregações que apoiam o seu erro, que coloca o homem em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Então o tempo da apostasia é o tempo do abandono da verdade. Ninguém quer ouvir mais conselho, ninguém quer ouvir mais a pregação da verdade, só querem ouvir aquelas pregações que agrada o seu ego, aquelas pregações que agrada o seu pecado, que ninguém confronta o seu pecado. Se hoje formos pregarmos contra maquiagem, batom, roupas curtas, nós somos até expulsos da igreja, porque hoje as igrejas evangélicas estão preparando milhões de pessoas para descerem aos infernos. As igrejas evangélicas estão se preparando para receber de braços abertos o anticristo, que vai implantar a nova ordem mundial no mundo. Prepare-se, porque o arrebatamento está prestes a acontecer.